Olá, bem-vindo ao canal Alumpsi, me chamo Cláudia Sena e eu sou responsável aqui por esse canal que é os estudos de livros de terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. Hoje a gente vai estudar o livro Manual de Avaliação Neuropsicológica, a Prática da Testagem Cognitiva, de Eliane Correia, Kênia Repiso, Valéria Trunchi, Bruna Tonietti. É importante falar que não existe qualquer tipo de conflito de interesse. A proposta aqui é, de fato, estudar o livro no que tange a um conhecimento básico na área da psicologia. Já deixa seu like, compartilha, porque é um canal novo e precisa da sua ajuda para crescer. Então, bora lá. Manual de Avaliação Neuropsicológica, Guia Técnico Abrangente para Testagem Cognitiva no Brasil. O Manual de Avaliação Neuropsicológica, em sua segunda edição, 2023, funciona como um guia técnico abrangente para testagem cognitiva no Brasil. E essa obra foi organizada por especialistas como Eliane Correia, detalha procedimentos fundamentais que vão desde a entrevista clínica até a elaboração de laudos e o processo de devolutiva. Nesse livro, a gente vai ver muito a parte da introdução dele, né? Então, a gente vai até a parte dos testes em si. Ali a gente para. E depois a gente entra em outro que a gente vai ver mais as funções, né, do cérebro. O texto enfatiza o caráter multidisciplinar da área, integrando esses conhecimentos da psicologia, da neurologia e da educação, para o atendimento de diferentes faixas etárias. Além disso, o manual cataloga diversos instrumentos de exames para funções como memória, atenção, linguagem e habilidades executivas. Esta atualização é essencial para os profissionais, pois reflete normas vigentes no Conselho Federal de Psicologia e inclui novos testes validados. Portanto, esse material serve como referência teórica e prática indispensável para avaliação neuropsicológica contemporânea. Então, já entra aí na abertura do livro, que achei muito importante esse embasamento do que a gente vai ver. Entramos no capítulo 1, a psicologia como ciência. Esse capítulo, ele estabelece as bases teóricas, éticas e metodológicas que regem a prática da psicologia e especialmente a avaliação neuropsicológica no Brasil. O capítulo A Psicologia como Ciência enfatiza uma ciência fundamentada na objetividade e um conjunto de regras que visam conhecer a realidade de forma não especulativa. São considerados testes psicológicos instrumentos estruturados com construtos validados e normatizados que podem se apresentar na forma de escala, questionários, inventários, métodos projetivos, expressivos e tarefas e atividades, ou atividades. Então, a natureza da psicologia dos testes, ela vem oriunda aí de toda uma ciência e metodologia para ser pautada em métodos científicos e fatos, tratando a verdade como algo provisório até que seja refutada pela uma nova realidade. Então, toda a ciência, a todo momento, nós temos que ser críticos para exatamente fazer essa evolução, né, de uma forma que tenha método em cima dela para ser comprovado que a ciência evolui, né? Então, ela é embasada, ela utiliza métodos científicos e fatos até um próximo momento onde exista uma evolução dessa temática, dessa ciência, do que foi estudado. A função dos testes ou instrumentos psicológicos serve para medir diferenças individuais e reações de um mesmo sujeito em momentos distintos. Então, o teste vai avaliar aquele sujeito, pode ser com ele mesmo ao longo de momentos distintos, ou então com ele referendado a um grupo social. E a padronização desse teste? Por serem ferramentas padronizadas, os testes oferecem medidas quantitativas, confiáveis e replicáveis, permitindo a comparação fidedigna. Então, para se fazer e aplicar um teste e chegar a um laudo, existe todo um procedimento e processos para que lá no final, o laudo entregue a esse cliente tenha comparações fidedignas de fato essa realidade. Por isso que ele busca ser a parte objetiva. Ele é objetivo. Os autores trazem o seguinte: o cientista psicólogo precisa verificar a sua veracidade, necessita sair de si mesmo e questionar a realidade exterior, o evento em si. A verdade em ciência pode ser considerada provisória, é o que a gente falou.
válida até que não refutada pela realidade externa. Os testes nos proporcionam algum parâmetro para então analisar o sujeito como um todo. Então, ele traz exatamente esse contexto porque surge a ciência e instrumentos para se medir aquilo que busca. É a ética e regulamentação profissional, que é uma parte muito importante, porque a gente lida com vidas, né? Pessoas que estão aí em busca de se entender e pessoas que, diante de um laudo, pode favorecer e abrir novas portas, ou então até mesmo outras pessoas que querem utilizar de laudos errôneos, né? Para se favorecer indevidamente. Então, existe uma regra, uma ética e uma regulamentação profissional para a gente fazer a parte de avaliação neuropsicológica ou avaliação psicológica. Diretrizes do Conselho Federal de Psicologia. A prática é regulada pelo Conselho CFP, destacando a Resolução 9/2018. A avaliação psicológica fica, então, definida como investigação dos fenômenos psicológicos mediante processo baseados em métodos, técnicas e instrumentos. Seu objetivo é auxiliar na tomada de decisão, seja em condutas psicológicas, seja no auxílio a outras áreas, tais como médico, educacional, organizacional, criminal. Embora o uso de testes psicológicos seja restrito a psicólogos registrados, a neuropsicologia é uma ciência interdisciplinar. Assim, instrumentos de livre acesso, ou seja, não restritos, podem ser aplicados e utilizados por outros profissionais de saúde, desde que fundamentados cientificamente. E por isso existe o sistema de avaliação de testes psicológicos chamado SATEPSI. O profissional deve priorizar esse instrumento a ser aprovado por esse sistema e observar a validade dos estudos normativos ao longo desse tempo que o Conselho Federal de Psicologia estabelece em no máximo 15 anos. Então, esse teste ele precisa ser revalidado durante esse período. Inclusive, o livro traz que a importância de mencionar que uma entrevista ela pode ser extremamente perturbadora ao indivíduo, remetendo a situações de estresse ou trauma. E o esperado é que tenha um desempenho semelhante ao da maioria da amostra normativa, ou seja, a gente espera que aquele sujeito esteja dentro de um contexto normativo. E a gente não vai entrar no mérito o que é normativo para quem, mas o que é importante é que esse indivíduo consiga conviver socialmente, né? E exercer as suas atividades de uma forma adequada, para exatamente estabelecer o seu bem-estar com ele, com o outro e com o mundo. Exatamente a tríade cognitiva aí de Beck. E o profissional deve ter em mente o protocolo a ser contemplado por meio dos testes e suas hipóteses diagnósticas, e os riscos que podem suscitar para que os resultados não sejam invalidados. Então, existe aí todo esse viés ou cruzamento de julgamentos ou a forma de conduzir o teste, né? E isso daí pode invalidar toda uma avaliação neuropsicológica. Deve-se esclarecer para o sujeito o processo investigativo. O nosso papel é ali buscar exatamente o que está ocorrendo com aquele sujeito, com aquele indivíduo, e que este contempla garantir a sua confidencialidade, sigilo e o uso das informações fruto do processo avaliativo. Então, ao momento que eu estou com aquele cliente ou paciente, vamos colocar esse indivíduo que está sendo testado, né, que está sendo, eu não gosto de utilizar a palavra testado, mas que está sendo avaliado, investigado, que a gente tenha um olhar, buscar o máximo um olhar neutro, né? Porque é de acordo com a orientação, normatização e padronização do teste que a gente vai conseguir um laudo mais assertivo. Raciocínio clínico e perspectiva nomotética e ideográfica. O que é isso, Clau? A interpretação dos dados coletados deve equilibrar duas óticas. Então, a gente precisa equilibrar aí, entendendo óticas fundamentais para essa avaliação. De uma forma completa e contextualizada. O raciocínio clínico deve ser soberano, ou seja, então nada, nenhum teste, nenhuma ferramenta está acima do nosso raciocínio clínico. Por isso que é muito importante a questão dessa isenção, né? É importante dessa neutralidade, né?
Porque a gente vai estar tendo esse raciocínio exatamente para conduzir o melhor tratamento ou uma nova ação, ou até mesmo validar aquele sujeito que ele está dentro do padrão da normalidade. E aí entra uma norma, uma ótica nomotética, que essa ótica, ela analisa o desempenho do indivíduo comparando-o a dados normativos populacionais, para verificar se o resultado está abaixo, dentro ou acima da variação esperada. E esse daqui é onde o livro vai tratar. Ele vai falar muito sobre essa ótica nomotética. E tem a ótica ideográfica. Ela foca na individualidade, utilizando modelos empíricos para mensurar o comportamento do sujeito, as suas particularidades únicas. Os sistemas de classificação métricas, eles vêm aí como sistema utilizados e as métricas estatísticas. Os sistemas utilizados, o capítulo cita sistemas reconhecidos, como os de... Gente, esses nomes são difíceis. Então, vamos lá, vamos tentar. Como os de Wechsler e, desculpa se eu falei errado, mas é esse daí que eu entendi. E Hilton. Além do consenso da American Academy of Clinical Neuropsychology em 2020 para unificação das terminologias. Então, existe aí todo um sistema que puxa a unificação de todos os testes, inclusive o desdobramento e tradução, adequagem, tudo isso daí, exatamente para o que eu estou aferindo aqui, eu conseguir comparar, né? Até mundialmente. E métricas estatísticas, o uso da curva Gauss, que é a distribuição normal, é fundamental para o raciocínio psicométrico, utilizando o score como percentil, ponto padrão, pontos ponderados, score Z, score T. Isso a gente vai ver mais no capítulo 4, tá? É um pouquinho chato, difícil, mas é a base desse entendimento. Para classificar o desempenho, o percentil é destacado como métrica mais comum para expressar resultados em amostras diversas. E aqui eu mostro essa curva de Gauss. Então, quando ele fala que a distribuição normal, ela está aqui, inclusive, pega um desvio aqui padrão exatamente para contextualizar a normalidade. E tudo que vem fora dela, ela vem aqui mais na periferia. Então, o que é normal está mais ao centro, tá? A curva de Gauss, a tradicional curva em forma de sino, que utiliza a distribuição normal de uma amostra durante a execução de uma determinada tarefa. Essa classificação se baseia na variação de desvios padrões para mais no score Z e para menos no score Z-, em relação à média. Então, para mais e para menos. A gente vai ver isso aí melhor no capítulo 4. O sistema SATEPSI é o sistema de avaliação de teste psicológico. O SATEPSI, ele desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade e validade dos instrumentos utilizados na prática profissional. E a regulamentação e aprovação desses testes. O SATEPSI é o órgão do Conselho de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, responsável por avaliar, listar os testes psicológicos que possuem reconhecimento científico e condições de uso clínico favorável. O controle da validade é temporal, então o sistema estabelece prazos para revisitar esses estudos desses testes. E segundo as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, a validade dos estudos normativos é de 15 anos, enquanto os estudos referentes à validade e precisão devem ser revisados em até 20 anos. Ou seja, então ele tem uma validade de 15 anos e eles podem ter 5 anos a mais para serem validados. A fiscalização do uso profissional. O psicólogo deve priorizar instrumentos aprovados que constem como favoráveis no sistema do site oficial SATEPSI. A utilização de testes que não possuem esse parecer ou que não esteja no prazo de validade vencido é considerada erro nos procedimentos de avaliação. Tá? E a garantia de rigor científico. Ao submeter os instrumentos ao crivo da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, o SATEPSI garante que os testes aplicados no Brasil possuam propriedades psicométricas adequadas e normas atualizadas para a população brasileira. Então, é um sistema onde ele na verdade, é um órgão, né, do Conselho de Psicologia, onde ele exatamente afere, coordena, gerencia
esse serviço. Também nos traz, os autores também nos traz, que é recomendável buscar estudos com ampla amostra normativa, ou seja, que já foram bastante utilizados, com representatividade sociocultural, sociodemográfica e de força estatística. Lembrando que o Conselho Federal de Psicologia considera, no que tange aos testes psicológicos, essa validade de 15 anos para os estudos normativos. Contudo, apenas os dados normativos ou sua possibilidade de classificar os resultados de um sujeito em sua escala métrica não são suficientes para avaliação completa do olhar neuropsicológico. Portanto, é fundamental o raciocínio clínico frente a todos os dados, de tal modo que somente a interpretação contextualizada desse resultado possa concluir o processo investigativo. Ou seja, nós profissionais ou futuros profissionais que vamos, de fato, de uma forma ética e regulamentada, formar esse raciocínio clínico para conseguir identificar aquele sujeito e laudar. Olha a responsabilidade que é isso. E aí entramos no capítulo 2. Avaliação neuropsicológica no contexto brasileiro. O interesse pelo funcionamento cerebral, ele remonta a 3.000 antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, com registros egípcios sobre traumas cranianos. E no século XIX, destacam-se o Gall com a frenologia, Paul Broca, que associou a linguagem ao hemisfério esquerdo, e Cole Wernicke, que descreveu a afasia sensória devido lesões ao giro temporal no hemisfério esquerdo. Em 1849, John Arlon, na publicação do caso Phineas-Gage, acho que é esse daí, descreveu a relação entre lesão na região dos lobos frontais e alteração comportamental. Naquela época predominava o modelo localizacionista, que associava as áreas cerebrais a específicas funções cognitivas. Era a época onde eles tentavam entender as partes dos cérebros e aonde elas reagiam no comportamento, atitudes, né? Sendo que já no século XX, Luria e Vygotsky introduziram conceitos de sistemas funcionais dinâmicos e a plasticidade cerebral. Em 1950, uma nova linha da psicologia, a psicologia cognitiva, propôs estudar os processos cerebrais e cognitivos em indivíduos normais, incluindo a memória, linguagem, pensamento, funções perceptivas. E a partir da teoria das informações de processamento, ou seja, a informação é processada por meio de múltiplos componentes, enquanto a neuropsicologia cognitiva adentra aí aos anos 60 e trouxe os princípios da desassociação e dupla dissociação. Dissociação e dupla dissociação, para entender a independência dos processos cognitivos. No Brasil, a área iniciou-se na década de 1950 com Antônio Frederic Branco Lefebvre e esposa, a neuropsicóloga Beatriz Helena Lefebvre, e foi consolidada com a criação da unidade de neuropsicologia do Hospital das Clínicas da FMUSP em 1971. Vamos retomar aí a questão da dissociação. A dissociação, ela representa uma diferença encontrada no desempenho de duas tarefas. Por exemplo, a tarefa A com o desempenho preservado e o desempenho insatisfatório na tarefa B. E a dupla dissociação requer adicionalmente a existência de uma diferença oposta, ou seja, desempenho normal na tarefa B e alterado na tarefa A, tornando mais robusto o argumento de que esses dois processos cognitivos sejam independentes. Esses princípios possibilitaram a subdivisão de diversas outras funções cognitivas, incluindo memória, linguagem, atenção, funções executivas, dentre outras. E a partir da década de 70, o uso de técnicas de neuroimagem aprofundou o conhecimento sobre a dimensão de lesões cerebrais, a natureza e o grau das alterações cognitivas, assim como o padrão de ativação e conectividade cerebral em sujeitos saudáveis e naqueles com quadro neurológicos e psiquiátricos. Hoje, a neuropsicologia no Brasil conta com diversos grupos
com atuação na área clínica e de pesquisas, com formação sólida e inúmeros trabalhos publicados. Então, a gente está vendo que nesses 2 capítulos a gente pega todo um contexto, né, da história da psicologia e a neuropsicologia ao longo do tempo e chega até o Brasil. E para a gente entender como que a nossa área de psicologia, ela é multidisciplinar, né? Ela abarca aí a necessidade de esse entendimento de outras disciplinas independentes de alçar aí, não um diagnóstico, né? Como a nossa disciplina é multidisciplinar, ou seja, nós não dependemos de outras disciplinas, né, no caso, para fazer um laudo. No entanto, ou essas outras disciplinas podem nos ajudar em toda essa investigação de chegar e laudar o indivíduo. Então, esse trabalho de busca em equipe, resumindo, é muito favorável na hora que para casos mais difíceis. Sabendo que a nossa disciplina, a psicologia, ela tem aí uma interdisciplinaridade, ela tem uma interdisciplinaridade com algumas, muito da filosofia. Então, a gente estuda também a filosofia para a gente entender a origem da psicologia, né? Porque foi oriunda dela. E tem a parte da neurologia também, que abarca aí todos os estudos neurocognitivos. Então, a interdisciplinaridade da neuropsicologia brasileira. A neuropsicologia do Brasil é compreendida como uma ciência comum a múltiplos campos. A Sociedade Brasileira, a SBNP, desde sua fundação em 1988, defende que os profissionais dessas diferentes áreas utilizem conhecimento neuropsicológico sobre ótica específica e complementar para auxiliar no diagnóstico de conduta. Olha o que eu acabei de falar. Então, medicina vai buscar alguns estudos, sim, na parte neuropsicológica, terapia ocupacional, psicopedagogia, pedagogia, fonoaudiologia, tá? E a própria psicologia também vai mergulhar nessas multidisciplinas, tá? No entanto, a interdisciplinaridade na neuropsicologia, ela precisa de estudar todos esses campos para entender esse sujeito. Tá vendo a diferença? Quando a gente fala da disciplina a psicologia, a gente está falando que a interdisciplinaridade da psicologia, ela vem aí muito da filosofia e da neuropsicologia e da neurologia. Por quê? Estuda exatamente essa origem, né, de todas as épocas e fases desses conflitos sociais, dessas aberturas sociais, para se estudar esse sujeito nesse contexto com ele, com o outro e com o mundo. Mas a multidisciplinaridade da psicologia, ela engloba outras áreas quando a gente precisa investigar aquele sujeito de uma forma mais assertiva, né? De uma forma onde a gente precisa laudar, de uma forma onde a gente precisa dar um tratamento psicoterapêutico para aquele indivíduo. Então, aí incluiria, inclusive, a família, porque a família é muito importante também nisso daí. E aí, já a neuropsicologia, ela bebe em outras disciplinas, em outras áreas, em outros campos, que são múltiplos, para entender esse sujeito. Então, ela já é interdisciplinar só em função disso, porque ela pega medicina, ela pega pedagogia, ela pega terapia, ela pega toda a parte de fono, entre outros, para se entender esse sujeito dentro do contexto cognitivo. Cabe enfatizar que o resultado produzido poderá impactar significativamente para as pessoas, grupos e a sociedade. A avaliação calcada em métodos científicos se torna um recurso confiável para tanto não requeridas competências do profissional que realiza, como habilidades investigativas, de antecedentes, olha, aí a gente está falando de familiares, coletas de mais dados clínicos pertinentes a essa demanda, conhecimento aprofundado da neurociência, da psicopatologia, da psicometria,
psicometria, da bioestatística, escrita argumentativa, consistente para a elaboração de documentos que decorram a essa avaliação. Agora, existe erros comuns no procedimento. Quais são esses erros que ela traz, que as autoras traz? O uso inadequado de testes, de instrumentos, principalmente no que tange a falta de preparo do examinador. Então, isso em todos os sentidos, tanto na aplicação, né, a que ela já vai falar aqui logo adiante, quanto exatamente na escolha desses instrumentos. E a condição de aplicação inadequada não é só pegar um teste, é ver também todo esse ambiente se está adequado, se eu estou como profissional adequada a também aplicar aquela avaliação, porque é muito importante, tudo está com muita sinergia para a coisa acontecer. Problemas virão. Então, se a gente já perceber que aquilo dali pode ser um problema, uma resistência ou um problema a constituir um raciocínio clínico e até uma aferição adequada àquele laudo, é preferível não fazer. Marca-se para outro dia. Arquivamento inadequado do material e respectivo sigilo. Então, existe aí toda uma regra do Conselho Federal de Psicologia que tem que ser guardado, se eu não me engano, gente, não tenho essa certeza, trago no próximo vídeo, se eu não me engano, são 5 anos, tem uns que são 10 anos, tá? Arquivamento adequado do material e respectivo sigilo. E hoje em dia está tudo muito online, então também tem que ter esse cuidado na rede, né? E também, se por acaso se desfizer desse documento, a forma que tem que ser desfeito. Não basta rasgar e jogar fora, tá? Então, para nós que buscamos essa área, tem que ter um aprofundamento melhor nisso. Utilização de testes que não se encontram favoráveis, ou seja, vai lá na SATEPSI, viu que o teste não está favorável, ou está próximo a caducar, né, ou está próximo o vencimento ocorrer, então é bom não buscar esse teste. Tem que buscar testes que estejam favoráveis dentro de um contexto que possa ser aplicado e apresentado laudo do período, tá? Os testes psicológicos, segundo a Lei 4.119, o uso de testes psicológicos, aquele com parecer favorável na SATEPSI, é restrito a psicólogos registrados no CFP. Então, por isso que nosso estudo, inclusive, vai chegar a um limite aqui onde a gente não vai estudar testes, tá? Porque não tem o porquê disso. Instrumentos multidisciplinares. Existem diversos instrumentos adaptados e normatizados para a população brasileira que não são restritos, sendo considerados de livre acesso. Exemplo, o MOCA, o ACER, o MMSE2 e o BALI, tá? Só conheço um daqui, o ACER. Deixa eu ver aqui para cima se tem alguma coisa escrita. E a autora traz também que a neuropsicologia nasceu de estudos desenvolvidos por médicos que estudavam casos clínicos por meio de observação de mudança de padrão de comportamento. Olha o TCC aí. Após lesão cerebral. E, em seguida, de forma mais evidente, a psicometria e análise linguísticas ampliaram o escopo de áreas relacionadas à neuropsicologia. Assim, por meios de experimentos ou com apoio nas modernas ferramentas de neuroimagem, o estudo da correlação de funções versus o cérebro continua sendo área de neurociência, que não se baseia em uma só disciplina. Seu conhecimento é aplicável a áreas que requerem a compreensão do comportamento e funcionamento cognitivo desse indivíduo e se fundamenta na interação entre modelos cognitivos e neurais, no caso, neuroanatômicos e neurofisiológicos. A psicometria. Capítulo 3. Psicometria aplicada à avaliação neuropsicológica. Foca no processamento da informação. São as operações mentais de input e processamento e os outputs para verificar o funcionamento cerebral. O processo não deve apenas classificar o transtorno, mas interpretar
mecanismos subjacentes ao comportamento. Para isso, utiliza-se de duas perspectivas. Inclusive, que a gente já tinha falado, a geográfica, que foca na individualidade e contexto cultural, com procedimentos menos estruturados, e a nomotética, que foca em padrões grupais e tendências generalizáveis, utilizando procedimentos estruturados e padronizados para comparação com a população. O profissional deve integrar ambas as perspectivas para uma avaliação completa. Então, ele também tem que ver a ideográfica, tá? Para ter essa avaliação desse indivíduo. Mas para pesquisas, o que vale é exatamente esse contexto de como esse grupo funciona. A psicometria fornece um embasamento quantitativo para a coleta de informações na perspectiva nomotética. O conceito central é a curva normal, curva de Gauss, que assume que as características psicológicas se distribuem em formato de sino na população. Tá? A área da curva permite ao neuropsicólogo distinguir entre o funcionamento saudável, que é o centro da curva, como está aqui o centro da curva, tá? E o patológico, que são as extremidades, ó. São as extremidades. Entendendo que o normal está aqui, e aqui tem um desvio padrão, olha, para um lado e para o outro, que eles chamam aqui de score negativo e score positivo, tá vendo? Ó? Tá? E o patológico nas extremidades. As autoras também trazem que a avaliação neuropsicológica, classicamente compreendida como método para examinar o encéfalo por meio de estudo de seu produto comportamental, vem sofrendo influências da psicologia cognitiva desde os meados aí da década de 1960. Olha como a gente já remeteu isso daí. E as propriedades psicométricas? Após o desenvolvimento de um teste, ele deve ser investigado quanto à sua adequação para uso profissional. A adequação psicométrica responde se o teste avalia prioritariamente um único construto, ou seja, o que ele quer buscar, o que ele quer aferir. E se ele faz de forma precisa. Os três pilares fundamentais da psicometria são fidedignidade, validade e normatização. A fidedignidade refere-se à consistência da medida e ao quanto ela está livre de erro. Então, ela é a consistência da medida. Matematicamente, o score observado, XS, é a soma do score verdadeiro, TS, mais o erro, SE. Quanto menor o erro, mais próximo o valor real o teste chega. E o índice aceitável é 0,70 como mínimo. E os métodos é teste, reteste, formas alternadas, alfa com Cronbaching, acho que é isso, Cronbach, é alguma coisa assim. E a validade? A validade, ele investiga o instrumento realmente se ele mede aquele construto. Então, a fidedignidade é a consistência da medida. A validade é se ela mede de fato aquele construto que se propõe. Não existe um número fixo de estudos, mas sim um acúmulo de evidências sobre o bom funcionamento da ferramenta. E aí ela entra a estrutura interna do teste, a relação com variáveis externas, o processo de resposta. Então, vem tudo aí corroborar aí com a validade. E a normatização é o processo de criar uma escala métrica, a apuração, né, que permite localizar o indivíduo em relação ao construto avaliado. Pode ser feita por norma, critério ou conteúdo. E aí tem percentil, score Z, score T e conversão de resultados brutos. Tá? Isso a gente também vai começar a ver um pouquinho no capítulo 4. É importante a gente passar por isso para a gente entender que o que chega nas nossas mãos não é oriundo de uma pessoa só, tem todo um processo de validação disso, né? Para que, de fato, o momento de laudar seja extremamente criterioso para que a gente tenha referências aí objetivas que conseguem servir de métricas, não só para aquele indivíduo, mas como um grupo e como um mundo. A confusão comum que existe entre normatização e padronização ocorre bastante. Inclusive, eu fiz algumas pesquisas e, de fato, isso ocorre, tá?
Alguns livros não tem nem a normatização, tem direto a padronização. Então, vejam isso. Enquanto a normatização lida com a escala de pontuação, a padronização refere-se à uniformidade da aplicação do teste. Então, o momento da normatização é como que esse teste chega àquele avaliador, é o processo de como eu vou aferir aquilo dali, né? E a parte de padronização refere-se ao meu comportamento profissional, né, das regras que são impostas para a utilização desse teste, para a aplicação desse teste. Ela define as regras fixas de como o instrumento deve ser utilizado, tempo, aplicação individual ou coletiva, instruções exatas, fala sobre ambiente, fala uma série de coisas, para garantir que a condição do exame sejam iguais a todos. Os autores colocam que a psicometria é o campo de estudo das medidas psicológicas ou de processos mentais e se fundamenta prioritariamente na visão quantitativa para observar os fenômenos. Então, esse daí é nosso estudo, do capítulo 1 ao capítulo 3. É mais duro esse estudo. O capítulo 4 também vai ser um estudo mais duro. E a partir do capítulo 5, a gente já começa a ver como que a gente aplica essa avaliação neuropsicológica, né? Avançando também, vou entrar aí nas funções cognitivas. Então, a gente começa a ampliar a nossa visão nesse mundo que é a avaliação neuropsicológica. Então, chegando até aqui, curta, comente e compartilhe esse canal. Preciso de você para continuar aí oferecendo esse estudo de livro.